conhecidas de muito tempo, outras não muito tempo. Eu queria falar rapidamente, antes da gente passar talvez algo mais estrutural, mas queria rapidamente falar do que motivou um pouco a nossa proposição desse ciclo de debates. Vocês devem ter tido a informação, esse é o primeiro que vai ter de uma série de 6, todas as segundas-feiras, e o mote desse ciclo de debates é a imaginação teórica na abordagem centrada na pessoa. E nós viemos acompanhando em diferentes tempos, né? A pandemia vai criando necessidades e singularidades que cada um só sabe enfrentando, mas nós estamos acompanhando lives e outras atividades de outros grupos na abordagem centrada na pessoa, e eu, professor Cavalcante, o André, que já trabalhamos há um tempo juntos, nós entendemos que era hora de fazer também esse ciclo. E nós criamos essa ideia de um ciclo de imaginação teórica, uma parte para discutir algo que a gente considerou pertinente, que seria a teoria na ACP. Primeiro pensamos em discutir isso como teoria e depois muito mais voltado para o que a gente desenvolveu desde o início da graduação, quando nós éramos alunos e o professor Cavalcante era o professor que coordenava esse laboratório, onde nós começamos a ter contato com a ACP, de que era mais condizente com o nosso percurso, de que nós discutíssemos a teoria fazendo ela, não discutindo só abstratamente. Então, nós escolhemos diversos temas para que nós pudéssemos discutir esses interfaces entre diversos aspectos da teoria da abordagem centrada na pessoa. E a ideia era colocamos também como imaginação, porque parece que no nosso tempo atual, do que a gente vive ou do que a gente não consegue viver, a imaginação é algo essencial. Ser capaz de imaginar novos mundos, ser capaz de imaginar novos futuros, isso tudo parece estar faltando. E nos parece também que a abordagem centrada na pessoa tem muito a contribuir. Então, nessa direção, nós criamos esse ciclo. Como eu falei, hoje é o primeiro deles. Nós vamos iniciar com a fala do professor Cavalcante Júnior. Ele vai ter uma fala de apresentação, depois eu estarei como debatedor e depois haverá espaços para debate. E aí eu peço que quem tiver perguntas, coloque no chat, que o André vai estar coletando elas e a gente vai depois, ele vai estar repassando para o professor Cavalcante. Quem também se interessar por fazer, se achar muito necessário fazer a pergunta, também pode, se preferir e achar bem adequado, se candidatar para poder falar pessoalmente e não só por escrito. Acho que é isso. O professor Francisco Silva Cavalcante Júnior, fazer uma breve apresentação, tem uma longa trajetória na abordagem centrada na pessoa, professor da Universidade Federal do Ceará, atualmente no Instituto de Cultura e Artes, e doutor, PhD, e, como eu falei, da minha parte, um vínculo já de longos anos de aprendizado, e que para mim vai ser um prazer escutá-lo novamente, porque sempre é um momento de aprender muito. Queria passar então a palavra para ti, Cavalcante. Muito obrigado, Yuri, pela apresentação, e muito obrigado principalmente a cada um de vocês que se faz presente aqui hoje, nessa noite. Peço desculpas pelo atraso, mas espero que a gente possa ter um momento bem agradável de compartilhamento de experiências, de trajetórias, de aprendizagem, trajetórias de carreira profissional. E gostaria de agradecer imensamente ao André Feitosa e ao Yuri Salles, que tiveram a iniciativa, né, de pensar o ciclo de debate, imaginação teórica centrada na pessoa, que hoje se inicia com essa primeira palestra, com esse primeiro encontro, e perdura por mais 5 segundas-feiras, né, às 19 horas.
E em nome de todos os presentes e as presentes, eu gostaria de cumprimentar duas pessoas muito queridas, Márcia Tassinari e Raquel Vrona, em nome de quem eu cumprimento cada um de vocês. Márcia Tassinari e Raquel Vrona são duas profissionais, duas pioneiras no trabalho da abordagem centrada na pessoa no Brasil, né, e na América do Sul. Então, tê-las aqui conosco é motivo de grande alegria e é um reencontro que há muitos anos eu não as vejo. E, então, muito obrigado por terem respondido ao convite para estar aqui hoje. Bom, esta fala é uma fala sobre uma trajetória, uma construção, né, formativa que começa com a abordagem centrada na pessoa e que se amplia numa perspectiva formativa para o que eu venho chamando de uma potência poética da natureza da qual nós somos uma expressão. E nós vamos trabalhar muito aqui nesta noite a concepção da poiesis e da poesia, né, que é o núcleo gerador, né, do trabalho que eu venho realizando, principalmente nos últimos 10 anos. Então, esse livro que nós estamos vendo aí na tela, O Humanismo de Funcionamento Pleno, e o subtítulo dele, A Tendência Formativa na Abordagem Centrada na Pessoa, a ACP, ele foi fruto de um trabalho muito bonito, muito significativo na minha carreira, que foi a de formação de psicoterapeutas centrados na pessoa. Durante 10 anos, eu fui professor da Universidade de Fortaleza, no curso de Psicologia, na graduação e na pós-graduação, no mestrado, e lá nós criamos o projeto Florescer, né, com várias vertentes, várias veias de ação a partir da concepção da abordagem centrada na pessoa. Eram todos e todas jovens profissionais, né, a maioria se formando, alguns já recém-formados, que se engajaram na escrita desse livro, que tem se tornado, para nossa felicidade, uma leitura em vários cursos de psicologia, na cadeira, na disciplina de psicologia humanista. Isso é motivo de grande alegria, saber que um trabalho desenvolvido há quase 12 anos, ou um pouquinho mais, quase 15 anos, continua sendo lido, continua sendo debatido, continua sendo pensado. Então, esses jovens hoje são quase todos doutoras e doutores, né, terminaram seus doutorados. Os mais recentes e os mais jovens, né, o Yuri Salles, terminou seu doutorado agora em fevereiro deste ano, e o André Feitosa acabou de depositar a sua tese para uma defesa que acontece também ainda neste ano. Então, claro que para um professor, para alguém que viu uma geração muito jovem chegando na universidade, como eu vi o Yuri chegando aos 17 anos de idade, né, então é motivo de grande alegria acompanhar toda essa trajetória de aprendizagem, de desenvolvimento, e todos eles e elas se tornaram grandes amigos. São pessoas de um círculo muito próximo de contatos, por quem eu nutro uma profunda amizade e um carinho ao longo de todos esses anos. Cavalcante, só um... Oi? Eu acho que não está compartilhando a tela, não apareceu o livro. Tu disse que era para aparecer um livro, não vimos, e no chat também muitas pessoas não viram. Tá, então vamos resolver aqui o que está... Uma imaginação poética, a imaginação do livro também. Márcio, sempre com as suas alternativas e possibilidades. Que lindo, Márcio. Mas vamos ver se a tecnologia aqui nos permite. E agora? Aparece ou não? Aqui, para mim, continua sem aparecer. Tá quase. Tá. Você está apresentando para todos. Peraí. Você está aparecendo para mim. E agora? Pronto. Agora a tela complicou, tá cheio de mini telas. Estão vendo agora?
Não. Ainda tá muito confuso, tem bastante telas sobrepostas. Cavalcante, já está aparecendo, você está apresentando para todos. Certo? É a internet que tá devagar mesmo, está abrindo gradativo. Diz a minha colega Áurea, com muita emoção. Então, vamos lá. Deixa eu refazer aqui. Enquanto ele arruma, deixa eu mostrar uma coisa bonita aqui, ó. Ah. Belíssimas. Linda. Muito bonito, né? E agora, gente? Sim ou não? Não. Não. Seu microfone está fechado, Márcia. Ainda está fechado. Opa, apareceu o livro. Apareceu. Apareceu? Mas apareceu o livro, viu? Aparecendo na tela? Sim. Tá. Aqui é ok. Pronto, então sigamos. Então, era sobre esse livro que eu estava falando, Humanismo de Funcionamento Pleno, a tendência formativa na abordagem centrada na pessoa e o conceito de tendência formativa que tem me acompanhado, principalmente nos últimos 10 anos, de uma potência poética da natureza da qual nós somos uma expressão. E essa minha trajetória pela abordagem centrada na pessoa, ela começa cedo na graduação. Ela começa no meu 3º semestre de graduação no curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza, quando eu conheci, né, uma parte da obra do Carl Rogers e, de imediato, foi motivo de escolha profissional dedicar-me a essa obra, né, participando de grupos de estudo que eram inexistentes aqui no Ceará, né, e reunindo colegas que fizeram formação e depois vários outros cursos aconteceram depois dessa primeira iniciativa que se inicia com um grupo de estudantes de graduação. E naquele momento, esse conceito-chave do Rogers, de que a experiência é para mim a suprema autoridade, me acompanhou e me acompanha por toda a minha carreira pessoal e profissional. E é desse lugar da experiência que eu me sinto conectado com uma perspectiva de imaginação centrada na pessoa. Experiência essa que não começa na graduação. Depois, ao longo dos estudos e pesquisas, principalmente no doutoramento, eu tomei consciência de que essa experiência da qual Rogers falou foi a experiência que eu encontrei na educação progressista, no ensino infantil, na educação infantil e no ensino fundamental, que hoje nós chamamos de educação infantil e ensino fundamental, né? Ou seja, de uma escola que seguia um modelo de educação pensado por John Dewey, da educação e experiência. Então, o Colégio O Canarinho foi um dos pioneiros aqui no Brasil na realização de uma pedagogia que tinha como norteador a aprendizagem pela experiência, pela experienciação. Então, muitas das atividades que aconteciam nessa escola aconteciam fora da sala de aula, aconteciam no mundo, na experienciação do mundo. A matemática estava dentro do supermercado, a geografia estava na Serra de Baturité, a biologia estava no zoológico. Então, nós éramos perambulantes
Nós éramos nômades enquanto aprendizes nessa escola, que depois eu fui saber que fazia parte, né, de uma experiência que Carl Rogers teve diretamente com o Kilpatrick, que era membro da equipe do John Dewey, e que pensaram juntos esse modelo progressista de educação pela experiência. Para quem não é familiarizado com o conceito de experiência, é importante fazer uma diferenciação do conceito de vivência. Todos nós, por estarmos vivos, temos constantemente vivências, mas poucos de nós transformamos as vivências em experiência. Então, uma vivência, ela só se torna experiência quando eu sou capaz de atribuir um significado ao que foi vivido, quando eu sou capaz de olhar para o vivido e compreender esse vivido a partir dos meus sentimentos, das minhas sensações e dos meus pensamentos. Então, lá na frente, estudando para um doutoramento, foi que eu tomei consciência de que essa experiência estava encarnada em mim desde aquela criança de 4 anos de idade, quando ela ingressou na escola O Canarinho pela primeira vez e lá permaneceu até o final do ensino fundamental 1. Bom, dando continuidade a esse relato autobiográfico, terminada a graduação, uma das primeiras atividades que eu realizei foi a criação de uma consultoria que tinha como temática central a criatividade. Então, era uma consultoria voltada para o desenvolvimento humano e a criatividade. E a primeira pessoa que eu convidei para vir ao Ceará foi a doutora Eunice Soriano de Alencar, a nossa pioneira no Brasil sobre o estudo da criatividade, né, professora da Universidade de Brasília, hoje já aposentada. E a criatividade tinha sido o meu tema de pesquisa, de introdução à pesquisa, né, na disciplina de introdução à pesquisa no curso de psicologia, e logo que eu me formei, eu sabia que era com isso que eu desejava trabalhar, mas era um tema pouquíssimo explorado no Brasil, pouquíssimo explorado nas pós-graduações brasileiras, né, o estudo da criatividade, e já fazendo um salto para o momento presente, é isso que eu realizo hoje como professor de processos criativos no Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Então, aquela experiência desejada lá na graduação, que teve a sua gênese num colégio de uma criança de 5 anos, pôde, há 10 anos, começar a ser vivida na profissão, no trabalho que eu venho realizando hoje, que é motivo de grande realização pessoal, né, estar onde eu estou, trabalhando com processos criativos para seres humanos de diferentes campos do conhecimento, não se restringe aos artistas, são disciplinas transversais, com perspectiva transdisciplinar, que atende a qualquer interessado da universidade que queira realizar estudos e práticas sobre os processos criativos, principalmente o processo criativo na arte literária. E foi chegando lá nos Estados Unidos com a intenção de trabalhar com a criatividade, que não foi possível, porque no programa ao qual eu me submeti não existiam pesquisadores que se dedicavam ao estudo da criatividade. Mas lá, ainda durante o mestrado, eu conheci uma pesquisadora cubana, a Ruth Berra, é uma professora da Universidade de Illinois, que, quando criança, imigrou para os Estados Unidos com seus pais para fugir das perseguições que naquela época aconteciam em Cuba. Né? E Ruth Berra, ela chegou para mim pelas mãos de uma professora que carregava um livro com a foto de uma camponesa mexicana, a Esperança. Eu vi aquele livro nas mãos da professora Rosenberg. Eu disse, professora, que livro é esse? Ele me remete tanto ao Brasil, de onde eu venho. Então, aquela mulher traduzida, Translated Woman, que era o título do livro, me fez pensar sobre o homem traduzido que estava, naquele momento, chegando aos Estados Unidos para começar um programa
de doutoramento, de mestrado, naquela época, né? E há poucas semanas eu havia escutado de uma professora muito renomada, todos os estudantes queriam fazer disciplinas com ela, e eu também quis fazer disciplina com ela, e ela era muito exigente. Então, na disciplina dela, cada estudante precisava ler um livro por semana, livros bem volumosos. Eu cheguei para ela e disse, professora, eu sou brasileiro, o inglês não é o meu idioma nativo, apesar de ser fluente, mas a leitura ela ainda é mais lenta do que os nativos. Ela olhou para mim e disse, você escolheu vir para o meu país. Então, você vai ter que fazer exatamente o que os outros fazem. Então, enquanto os meus colegas dormiam à noite, eu passava noites lendo para dar conta das exigências que foram importantes, eu aprendi muito com essa professora, mas que foram marcantes na forma incisiva dela tratar o diferente, dela tratar o estrangeiro. E lendo Ruth Berrat, eu encontrei esta citação. A pós-graduação me devolveu a confiança na capacidade intelectual que a graduação havia bloqueado. Mas eu tomei consciência de que essa capacidade teve um preço para ser conquistada. Durante a pós, a escrita da minha tese de doutorado, eu fui forçado a deixar de lado todas as questões mais relevantes sobre a minha própria identidade e a lembrança dolorosa de todas as cartas que foram rasgadas, que me levaram à antropologia em primeiro lugar. Eu passei a acreditar que a minha identidade não tinha relevância e não importava aos outros, que não existia nada de especial em relação a mim. Sociedade, cultura e história, essas dimensões coletivas não têm tudo a ver com quem nós somos? Ela se perguntava. A minha vida foi colocada em espera. Eu precisava, em algum momento, voltar a ela. Eu dizia, quando eu tiver um tempo. Na condição de antropóloga, eu me via na obrigação de dar voz aos outros, dar a mim mesma voz, me parecia narcisista, indulgente, e até hoje ainda sinto o peso desse pensamento. Então, de modo similar a Ruth Berrat, eu também passei a dar voz aos outros, fazendo uma formação muito densa, que começou no mestrado em etnografia. Então, a professora Pearl Rosenberg é uma referência na antropologia cultural norte-americana. E no doutorado, eu tive como orientador o Thomas Schramm, que era um outro grande responsável pela formação etnográfica nos Estados Unidos, que teve, por sua vez, como orientador o professor Harry Walcott, o autor de quase todos os livros sobre etnografia em língua inglesa, que, por sua vez, teve como orientador George Spindler, que foi professor da Universidade de Columbia. Então, existe uma linhagem etnográfica que me levou a uma formação muito consistente, né, de representar a ideia do outro, dar voz ao outro, escutar o outro, e foi essa formação que eu desenvolvi no mestrado e no doutorado, colocando de lado a minha experiência, o mundo que passava por mim, que eu não deixava esse mundo ser transformado em experiência. Até que, no primeiro dia de aula no doutorado, esse professor Donald Graves, que estava se aposentando, ele foi o criador do programa de doutorado no ensino da leitura e da escrita, programa que, depois do mestrado, eu passei a cursar na mesma universidade, a Universidade de New Hampshire. Nesse dia, nessa aula magna, ele disse, nós, pesquisadoras e pesquisadores, estamos passando pelo mundo, mas não estamos deixando o mundo passar por dentro de nós. Aquilo foi a chave que eu precisava para desenvolver toda uma pesquisa, uma trajetória, né, de aprendizagem no doutorado, que me levou ao campo dos letramentos, as múltiplas formas de comunicação e expressão, e a concepção de uma pesquisa que atravessa o pesquisador e que, por sua vez, é atravessada pelo pesquisador, e é sobre isso que eu vou falar daqui a pouco. Somado a essa experiência seminal que aconteceu no doutoramento, depois do meu retorno ao Brasil, continuei me dedicando à etnografia, ao trabalho com a observação participante, a fala do outro, a descrição densa do que era visto, do que era ouvido,
Até que em 2010, um outro grande ícone da pesquisa qualitativa, Norman Denzin, o professor Norman Denzin, da Universidade de Chicago, publicou o livro O Manifesto Qualitativo. E nesse livro, ele dizia: existe uma necessidade premente de inventar uma forma reflexiva de escrita nas ciências sociais, que ponha lado a lado a etnografia e a escrita literária e experimental. O objetivo não é simplesmente produzir experimentações. A meta é mudar o mundo através da forma que nós escrevemos sobre esse mundo. Em 2010, eu já estava na Universidade Federal do Ceará, há um ano. E foi um ano de muita turbulência e conflitos com colegas, docentes, e um deles me dizia com muita assertividade: professor, poesia não é ciência. Então, em 2010, eu comecei a estudar a poesia como ciência. E há 10 anos eu venho me dedicando à compreensão e à concepção da ciência como poesia. A partir dessa instigação, dessa forma agressiva, posso dizer, desse colega professor, que tinha uma formação, que tem uma formação como uma grande maioria dos docentes brasileiros, numa ciência rígida, numa ciência normativa, diferentemente de uma ciência nômade, na qual eu comecei a ser formado lá na Universidade de New Hampshire. Até que eu reencontro Ruth Berra em uma de suas escritas, agora já bem mais recente, em 2017, quando essa pesquisadora cubana escreveu: eu sou grata a tudo que eu aprendi como antropóloga, mas eu tive que desaprender muitos aspectos da minha vida acadêmica para ser capaz de me tornar uma escritora de ficção. A ficção me possibilita fazer viagens imaginativas, deixar que você crie fantasias sobre quem você poderia ter sido, de modo a construir uma realidade alternativa. Você ganha uma liberdade tremenda. Uma vida toda dedicada à escuta de narrativas por meio de entrevistas, observações de vidas reais e viagens a locais existentes, me dificultou a abraçar essa liberdade. Depois de todo um longo esforço para aprender a fazer argumentações lógicas em artigos científicos, eu precisei deixar tudo isso partir. Isso foi essencial para que a sonhadora dentro de mim falasse e eu me desse permissão para imaginar coisas que nunca aconteceram, mas que poderiam ter acontecido. Apesar das muitas rejeições, eu sempre gostei muito de ficção, eu me esforçava para conseguir escrever nesse gênero, apesar da insegurança que eu sentia. A coisa boa é que quando a ficção não funcionava, eu podia escapar para a poesia e depositar toda a minha tristeza em um poema. Os poemas são, para mim, as nossas expressões de sentimentos. Os meus poemas são melancolia pura. De modo semelhante à professora Ruth Berra, eu também precisei desaprender muito do que a ciência havia me ensinado e, principalmente, desaprender o que os meus colegas da Universidade Federal do Ceará queriam que eu fizesse como ciência. E eu precisei, naquele momento, tomar uma decisão. Olhar para 20 anos à frente, tempo de permanência mais que eu devo ter em uma universidade, e me perguntar: eu me vejo fazendo essa ciência que eles gostariam que eu fizesse? A resposta foi não, não vejo. Bom, se eu não vejo, cabe a mim, então, criar, imaginar, sonhar uma outra ciência possível. Uma ciência que me permita viver a universidade como espaço de realização, como espaço de formatividade, e não como espaço de mortificação. E a universidade, ela tem sido um espaço, infelizmente, de mortificação para muitos estudantes e para muitos professores. Eu sou filho, órfão de um pai que foi morto pela Universidade Federal do Ceará. Então, carrego a experiência da mortificação encarnada na minha pele, na minha família. Então, o primeiro infarto que meu pai teve,
e que depois disso ele ficou completamente fragilizado e veio a falecer em seguida, se deu numa reunião de departamento, quando um colega, se é que podemos chamar colega, quando um professor cuspiu na sua face, e ele, um homem muito educado, muito gentil, simplesmente pegou o seu lenço branco e limpou o seu rosto para a cronificação da sua doença. Então, eu me perguntava o que eu posso fazer nessa universidade para torná-la um espaço saluto-poético, um espaço de produção de poesias de saúde. Hoje, conversando com o André, um colega, professor da USP, infartou com 50 anos de idade. E uma das postagens que ele fez, ele dizia que estava enfrentando o calvário, essa é a minha tradução, dentro da USP. E eu digo a vocês, se a situação está ruim, não espere que ela fique pior. Transforme, mude essa realidade, senão você será o próximo a se mortificar. Então, a experiência da Ruth Berra de mudança foi também a experiência que eu optei por trilhar, mudar, fazer algo diferente, fazer algo que preencha a vida de alegria, dessa potência, dessa energia de vibração que nos impulsiona à formatividade. E Ruth Berra, em 2017, publica, então, o seu tão esperado livro de ficção, ou seja, aquela antropóloga cultural que falava com a voz dos outros, passou a falar com a voz da imaginação em 2017. Nesse mesmo ano, 2017, eu publiquei o Travessias de Cigano, Feituras e Feitiços, a partir também da colocação de uma outra professora. Cavalcante, você parece o cigano da Universidade Federal do Ceará. Era tudo que eu precisava para tornar a exclamação dessa professora, a quem eu muito agradeço, o título desse trabalho e a expressão nômade que ele ganhou. Então, Travessias de Cigano é um primeiro relato, uma primeira sistematização do que veio a se chamar Ciência Poética, publicado em 2017, Travessias. E culminou num momento de grande realização, de grande felicidade, que foi um pós-doutoramento em Comunicação e Produção Literária na Universidade de Brasília, que se iniciou em 2018, um ano trágico para o Brasil, era o segundo semestre do ano. Esse pós-doutoramento começou em agosto e o nosso país começou a entrar em ruínas em segundo semestre de 2018. Numa noite de domingo de outubro, estava eu escrevendo esse projeto e todos postando, ninguém solta a mão de ninguém. Talvez vocês não esqueçam dessa noite, de um domingo, onde milhares de pessoas postaram, ninguém solta a mão de ninguém. Naquele momento eu estava nesse trabalho de pesquisa iniciando e eu, mais uma vez, me disse, não posso trilhar esse caminho que eu havia pensado. Eu preciso mergulhar nas ruínas, as ruínas que nós estamos nos tornando. E foi aí que eu comecei a pesquisar o trabalho da Maria Gabriela Lansol, essa escritora portuguesa, e fui trabalhar com os cadernos e os diários da Lansol, lendo as suas 2.879 páginas, divididas ao longo de 10 volumes que ela escreveu de diários e cadernos, para finalmente conseguir escrever como quem assiste ao nascimento da imagem na cena que figura e que se apresenta à palavra. A palavra jardim é essa palavra que floresce, essa palavra que cresce nas cenas que brilham, que fulguram antes da existência da palavra. Depois a cena é que captura uma palavra para apresentá-la e não para representá-la. Então foi uma experiência marcante que me levou então ao livro de 2019, A Existência em Ruínas, onde eu trago uma sistematização mais organizada do que viria a ser a ciência poética. Sou muito grato à parceria do professor Gustavo de Castro, com quem eu trabalhei na Universidade de Brasília, um poeta, um cientista, um esteta, que conhece e compreende o lugar desse pesquisador, dessa pesquisadora que passa pelo mundo e deixa o mundo passar por dentro dele.
E esse pesquisador poeta, então, nós somos fabricantes de imagens. Nós vivemos com as imagens, nós registramos no nosso corpo o mundo que passa por dentro de nós e o que nós e como nós somos afetados, afeccionados por esse mundo. O pesquisador poeta, usando aí uma concepção do filósofo Jacques Rancière, ele é um vidente. Mas ele é um vidente como aquele que ama as imagens, aquele que fabrica iluminuras. E certamente Rancière bebeu da fonte de um jovem poeta que, aos 17 anos de idade, escreveu a Carta ao Vidente, o poeta Arthur Rimbaud. Rimbaud, aos 17 anos, escreveu o que está aí na tela de vocês. O primeiro estudo do homem que quer ser poeta é o seu próprio conhecimento total. Ele procura sua alma, inspeciona, tenta, aprende. A partir do homem que a sabe, ele precisa cultivá-la. Eu digo que é preciso ser vidente, se fazer vidente. Então, um pesquisador poeta, além de vidente, ele é imundo. Ele é um ser que se deixa ser impregnado, esse ia de impregnação, como pensou o filósofo Jean-Luc Nancy, também um outro francês. Ele é entumecido de mundo, como diria o nosso poeta Manuel de Barros. Nós somos encharcados pelo mundo sem o falseamento de uma ciência que se diz neutra, que se diz distante do sujeito que a pesquisa. Esse sujeito que pesquisa também é sujeito da pesquisa. E também ele é o mesmo sujeito que escreve a sua pesquisa. A ciência, portanto, na perspectiva poética, ela é estética e ela cresce em nós. Trazendo a concepção do Hans Gumbrecht, um filósofo alemão, ela é a possibilidade de vivermos uma experiência que se encorpa, ou seja, que ganha corpo, em contraposição a uma experiência que é epifânica, que é fugaz. Então, esse entumecimento, ele incha, ele ganha corpo, ele dá corpo ao pesquisador e à pesquisadora. Essa ciência, portanto, ela é poesia. E quando eu digo que a ciência ela é poesia, eu digo que ela é poiesis, que ela é processo de criação, de invenção e de imaginação. Fazer ciência significa criar, inventar e imaginar. E o resultado, o que faz o pesquisador na ciência poética, é produzir feituras, uma produção de conhecimento que afeta, quando é afetada no sujeito, o agente da pesquisa, chamado de pesquisador-poeta. O cientista Prescott Leckey, ele vai dizer que um sistema científico ele é sempre o resultado de uma atividade criativa. Então, em resumo, 3 características que representam o pesquisador-poeta é a sua capacidade de ser impregnado de mundo, de pesquisar com o corpo inteiro, não somente do pescoço para cima, mas dos pés à cabeça. Ele está encharcado de mundo e ele sabe se demorar no processo de criação. Ele não tem pressa. O tempo dele não é cronológico, é um tempo cairológico. Um tempo do padeiro, que sabe deixar o seu pão fermentar, ganhar massa, ganhar corpo, até que o seu produto possa ser degustado, apreciado, na diversidade de criações que surgem desse processo. Um outro poeta, o Paul Valéry, também francês, ele vai nos dizer que essa é a nossa função como profissional, ou como artista, ou como artesão, transformar matéria-prima. Nós transformamos cores, pedras, metais, palavras, e deixamos que essas cores, metais e palavras se tornem obras que ganham significações. E a Susan Sontag, uma grande pensadora norte-americana, nos diz que é função daquele que escreve, o escritor, é ser o sofredor exemplar, porque ele encontrou o grau mais profundo de sofrimento e também um meio profissional
para sublimar esse sofrimento, no sentido literal e não freudiano, diz ela, enquanto homem, ele sofre, enquanto escritor, ele transforma o seu sofrimento em arte. Então, todos os padecimentos que nós carregamos, encorpados em nós, enquanto pesquisadores, podem ser, na pesquisa poética, transformada em arte. E o Ítalo Calvino vai nos dizer que é dessa experiência existencial e cognitiva que nós produzimos obras, criamos obras. James Hillman, um neo-jungiano, que parte do trabalho de Carl Jung, ele vai dizer que nós somos primariamente criadores de imagens e a nossa substância psíquica, ela é imagem. Então, psique, para Jung, é imagem. E o nosso ser, portanto, é imaginal. Nós vivemos na imaginação e nós somos, então, feitos da matéria dos nossos sonhos. Aqueles mesmos sonhos que nutriram a professora Ruth Berra, que a levou a desaprender muito do que ela havia aprendido, os mesmos sonhos que me nutrem e me fazem reconstruir uma outra ciência possível, uma ciência de afetos e de afecções, que faz uso tanto da razão intelectiva, da cognição, como da razão estética, da dimensão sensível da qual todos nós somos dotados como seres sencientes. Isso nos leva, enquanto pesquisadores poetas, a termos um estilo próprio. Não existe uma normatização na pesquisa poética. Cada escritor, cada escritora tem uma cara própria, um jeito próprio de fazer ciência. Somos, portanto, escritores, e essa escrita ela é carregada de potência imagética e poética, não programada, uma escrita que se fabrica naquele instante presente da poiesis, da imaginação, da criação e da invenção. Um grande epistemólogo da ciência, o Paul Feyerabend, ele vai dizer, então, que realizando esse processo criativo, essa ciência como imaginação, as coisas mais surpreendentes nos conduzem às grandes descobertas. Quem pensa que só é possível alcançar grandes conquistas percorrendo um caminho definido com precisão está completamente errado. Não reprima a sua imaginação, porque uma ideia muito extravagante pode levar a um resultado muito sólido. Então, é uma ciência que trabalha com a surpresa, que trabalha com a eureka, as descobertas durante o processo de feitura do que está sendo realizado. Outro epistemólogo da ciência, William Prigogine, ele vai definir, então, a tendência formativa como uma ciência, na ciência como sendo aquela ciência que faz de nós e da nossa criatividade a expressão de uma tendência fundamental do universo. É aqui que essa tendência formativa na ciência volta a se aproximar da tendência formativa pensada por Carl Rogers na abordagem centrada na pessoa. E foi com a utilização da perspectiva de uma tendência formativa em pesquisa poética que eu escrevi, que nós estamos lançando aqui hoje, o livro Thaís Dorá. Thaís Dorá. É assim que a personagem se define. Trata-se de uma biosgrafias, plural nas bios, plural nas grafias, como a reunião de muitas vozes masculinas e muitas vozes femininas, muitas experiências vividas e muitas experiências imaginadas. É um trabalho que mescla experiências e ficção. Então, Thaís Dorá trata especificamente da experiência de ultrapassar a dor, o sofrimento do estupro, e de fazer dessa experiência do estupro uma significação, um bordejamento dessa dor, um processo criativo de desenvolvimento de outras possibilidades de vida que anteriormente pareciam inexistentes, pareciam aproximá-la de uma finitude prematura, mas que, descobrindo que o bordejamento do vaso que permanece vazio, com esse bordejamento da dor, do dorar, ela conseguiu, então, se fazer artista, se fazer
performance, ganhar grande reconhecimento em país estrangeiro, realizar anos de shows e de representação brasileira em solo norte-americano, até o seu retorno à cidade de origem, onde uma nova fase, novos desafios são vividos por ela. Uma temática que, como todos nós vimos nesses últimos dias, se tornou muito presente novamente, uma realidade que nunca deixou de existir, mas que veio à tona com muita intensidade nesses últimos dias, como todos nós vimos. E do Thaís Dorá, eu queria ler, então, para vocês o Pós-Fácil. Pós-Fácil, o livro tem orelhas escritas pelo professor João Amaral, que está aqui presente, eu agradeço por sua presença, um colega da Universidade Federal do Ceará. E o Pós-Fácil foi escrito por um jovem estudante de 19 anos de idade, do curso de Letras. Quando eu estava escrevendo Thaís Dorá, eu levei algumas versões para a sala de aula dos processos criativos em arte literária e compartilhei com eles, e desde então ele se tornou muito interessado nessa obra e eu o convidei para escrever o prefácio. E é isso que eu vou ler para vocês agora. Toda a composição do imaterial artístico se coaduna para formar a obra que eu tenho diante de mim, que alivia pela leveza material, mas que arrebata pelo conteúdo tecido em dolorosas linhas, como já cantara Belchior, abre aspas. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, fecha aspas. Assim se encara a dor presente em tão sensível produção, vivendo, sonhando também, mas vivendo ainda mais, uma narrativa que se constrói com a dor, como alicerce, porém, que não descansa somente sobre este sentimento. Aqui, a dor e o amor são travessias, atravessam-se, crescem e decrescem, transformam-se, estagnam-se, fluem-se. O exercício infantil a que me submetia constantemente era o de me posicionar diante do espelho e, mirando a mim mesmo, quase como Narciso fizera na mitologia, contemplar não a estética de um rosto inocente, mas a materialidade das palavras. Posicionar-me diante da contemplação da materialidade, repeti-las. Amor, amor, amor. O que é amor? Vida, vida, vida. O que é vida? Com Thaís Dorá é o inverso. Falar Thaís Dorá diante do espelho é destrinchar uma dor que está pousada no nome, embutida na forma nominal que tomou corpo de ser e de modo algum esvaziar o seu sentido, mas transbordá-lo de dores, depois transformá-lo em sobrevivência. E assim, então, chegar à vida. O personagem narrador apresenta a figura de Selma, que, tecendo a manhã, juntamente com os galos, molda seus vasos e, consequentemente, a narrativa. A composição do vaso acompanha a feitura da história, permeada de dores, transformações e reinvenções de Arthur a Thaís Dorá. Um texto que tem sabores, que oferece mergulhos no ó infinito da dor. Dentro do escuro da vogal é onde buscamos a possibilidade de compreender as paredes que fazem a forma do vazio do vaso. I will survive, gritaríamos no lugar de Arthur. I will survive, gritaríamos no lugar de Sica. I will survive, gritaríamos no lugar de Dorá. De dentro do vaso gritaríamos, a dor não cessa, ela é reinventada. Ainda que a dor seja dantesca, a reinvenção se faz necessária. Uma temporada de Rimbaud em cada camada de Dante, um passeio pelo inferno,
pelo purgatório e pelo paraíso, uma travessia por todas as duras camadas da realidade, porque inferno, purgatório e paraíso são nomes diferentes para ideias que tornamos iguais. Terra, mar e céu confundem-se na densa teia de confusões em que estamos metidos. Porém, sempre há um porém, que surge com uma luz, a quarta camada. A quarta camada é o retorno de quem decidiu sobrevoar, de um modo diferente, o caminho que antes fora trilhado descalço. Thaís, dor há, é verdade, mas há amor. Ancoremo-nos nele. Emerson Almeida. Concluo com mais uma imagem dos tempos presentes, pedindo a cada um de vocês, leiam, compartilhem livros, deem livros de presente, defendam o livro, sejamos contra a taxação do livro, para que a árvore da sabedoria possa continuar crescendo em nosso país. Muito obrigado. Yuri, passei 5 minutos do tempo. Obrigado pela tolerância. Bom, poderia passar mais, eu não iria interromper, não conseguiria interromper. Fiquei pensando, eu vou ter essa função que, até porque a gente passou do tempo pelos vários percalços, eu vou tentar, não é muito meu estilo, para pegar um dos slides do Cavalcante, usar menos o tempo que eu tenho, que eu disponho. Mas eu vou tentar dessa vez para que as pessoas possam estar também se manifestando. Eu estou na posição aqui de debatedor, mas eu acho que diante da beleza, você não tem muito como... Você poderia, mas é totalmente deslocado ter uma posição de debatedor. Eu particularmente acho isso. A ideia do debate, desde a universidade, quando ela surge medieval e depois do espaço público, ela é um pensamento, uma posição muito mais agônica de conflito do que de estesia. E acho que o que o Cavalcante traz é uma possibilidade de estesiar. Ele traz várias ideias também. Eu só acho que o ponto mais forte não são as ideias, ou não são as ideias pela cognição, mas o que elas podem produzir. E acho que o que eu falo agora já é, não sei se ele concordaria, mas já é parte da própria ideia de ciência poética, ou que uma ciência poética pretende produzir ou elaborar. De qualquer forma, eu fiquei com algumas questões, até porque também talvez seja interessante contextualizar. Eu falei um pouco, Cavalcante falou também, quando tu apresenta a tua história, eu me localizo em um ponto específico dela. Então, o que vem antes, eu consigo perceber como é que ele chegou em mim, e o que vem depois, eu consigo acompanhar como um observador relativamente externo, próximo, mas externo, já que as tuas atividades na UFC, em grande parte eu não participo, enfim, essa trajetória. Então eu consigo perceber muito como isso vai se alinhavando no meu percurso como estudante, e aí tem esse pós-fácil maravilhoso de um estudante, e aí para mim surge como um tipo de carimbo desse poder da educação que tu vai promovendo, dessa ciência poética, que já fazia antes, ainda que não usando essas palavras. Mas eu me lembro da influência, por exemplo, e isso tá muito marcado na minha cabeça, porque esteve presente numa parte do que eu fiz do doutorado, de que minha primeira publicação foi um texto sobre Dostoiévski, o que usualmente não faz muito sentido dentro da psicologia. E no grupo de pesquisa que você coordenava, isso fazia muito sentido. Então, essa ideia do poder da palavra, e depois eu quero voltar para ela fazendo perguntas, acho para ti,
mas fazendo perguntas muito mais em voz alta. Eu vou voltar para ela essa ideia do poder da palavra, mas ela já estava lá, de uma palavra muito cuidadosa e uma palavra que pretendia ter raízes. Raízes que podiam se lançar no futuro, mas elas tinham raízes, ou seja, elas tinham corpo, que é o que tu está falando, por exemplo, pegando Grumbach e vários outros autores na tua apresentação. Então, é um percurso em que eu me identifico também pelo meu próprio processo. E aí eu fico pensando algumas coisas. Eu fico pensando, e aí puxando um pouco para talvez mais o que eu tenho mais próximo hoje, que é a clínica, a terapia, e algo dentro dessa circunvizinhança. Né? Mas e a CP em geral. Fico pensando, você colocou, e eu me lembro que já outras vezes colocou isso em outras apresentações, essa frase, ou essa sentença do Rogers de a experiência é a suprema autoridade. E eu fiquei pensando, se no final tu tá falando que a ciência é poética, ou se no final, a longo prazo, digamos assim, ou numa reta que pudesse ir ao infinito, e a gente pudesse seguir a trajetória nela, tu tá falando que o tipo de ideal de conhecimento ou o tipo de experiência de conhecimento que tu tem, ela não é balizada pelas fronteiras dos saberes. Ou seja, será que eu poderia dizer que também a religião, ou um tipo de religião, ela também é poética? Ou eu poderia dizer que um tipo de poesia, ela é também científica? E aí eu fico com a impressão que o projeto maior, mas eu não tenho clareza disso, mas o projeto maior é bagunçar no sentido de não respeitar, criativamente não respeitar essas fronteiras colocadas entre os saberes. E no final faz sentido porque se a experiência é a suprema autoridade, todas essas divisões, que são divisões no final dentro da universidade, em grande parte, elas exigem que cada um tenha autoridades muito claras. Então, a ciência tem uma autoridade que não é a mesma autoridade da religião, que não é a mesma autoridade da arte, que não é a mesma autoridade, enfim, da filosofia. E cada um tem o seu suprema autoridade. Mas se a experiência for a suprema autoridade, se a experiência não tiver um vínculo a priori com qualquer uma delas, ela é trânsito entre todas elas. Então, fiquei pensando nisso de uma perspectiva que eu nunca tinha pensado antes, a partir da tua apresentação. Se no final o fundo, bem mais amplo do que tu fala, não seria isso. Fiquei também pensando desse efeito da linguagem e puxando isso muito para mim, para o que eu vejo, para o que eu faço também, fico pensando se a linguagem, ou o tipo de cuidado que a gente tem com a linguagem, com a fala, com a palavra, se ela não permite, dependendo do tipo de cuidado, se ela não permite que a gente avance em experiências que palavras menos cuidadosas não poderiam fazer. O que é que eu quero dizer com isso? Geralmente a gente tem, e não é injusto quem diga isso, mas a gente tem uma ideia na ACP um pouco de que a experiência ela se forma no indivíduo e ela se expressa na palavra. A palavra, de algum modo, ela é a condutora. Mas na arte a gente também aprende de que algumas conduções permitem certas experiências e outras não. Por exemplo, imagino que tu tenha passado por isso, né, pelo longo tempo que tu leu Lansol, e eu li pouquíssimo, mas um grande processo dela é como é que ela cria uma linguagem própria que dê conta da experiência dela. Porque se ela não quiser, como os grandes escritores, se ela não conseguir criar essa linguagem, mesmo que ela tenha experiência, ela não se faz corpo. Ela não existe como corpo-palavra. Então acaba que a linguagem não é só uma adjacência, ela é
também aquilo que está acoplado com a experiência. E eu fico pensando, se nós, ACPistas, estou falando principalmente de mim, pensando no meu trajeto, se eu pensasse mais nas palavras quando eu fosse escrever, que efeito teria na própria experiência que eu conseguiria levar adiante, ou carrear, para usar uma palavra que às vezes eu gosto, dependendo enfim, do contexto. Então, isso é um outro ponto. Uma terceira questão que eu fiquei pensando, e aí lá se vai, ó, já está quase acabando os 15 minutos, então eu vou ficar nos meus 15 mesmo, é sobre as imagens. Então, também lembrando do percurso no grupo de pesquisa que você coordenou e estava na minha graduação, no meu mestrado, a imagem dentro da terapia, ela era algo muito forte. Como você usar as imagens para você empaticamente estar no mundo do outro. E as metáforas. Depois eu encontrei isso muito fortemente no Cláudio Rude. Talvez seja a pessoa que mais encarna isso. E fiquei pensando nessa coisa toda do ganhar corpo, da palavra e da imagem. Inclusive, quando tu vai falar do livro da Thaís Dorá, além das palavras do Emerson, é basicamente por imagens, né? Tu coloca as 3, 4 imagens das charges e elas falam por elas, assim. Então, fiquei também lembrando disso, do nosso processo de formação, quem estava lá, e de execução, já que era muito na prática, na clínica escola, etc., de que esse pesquisador poeta, ele também está associado com um terapeuta poeta. Porque o tipo de ideia clínica que a gente foi criando, ela está muito embasada nessa produção de imagens como corpo, ou produção de imagens através do corpo, dando corpo pelas imagens. Enfim, acho que há várias variações possíveis. Inclusive, se pegar as tuas qualificações, né, tuas descrições do pesquisador poeta, que eu coloquei em algum canto, mas não estou encontrando, está aqui, imundo, que imerso no mundo, o I não é de imerso, mas enfim, que tu falou, mas imerso no mundo, no corpo, de corpo inteiro, e que se demora na criação, me parece que ela tem muita relação, ainda que talvez não seja a mesma coisa, com a própria ideia de terapeuta que a gente foi criando, ou que você foi apresentando e nós fomos juntos e fazendo juntos naquela época. E continuamos, né, diferentes pessoas, fazendo de diferentes modos. Então pensei nessa imagem do terapeuta poeta, também se caberia ou se estaria alinhado com isso que você está falando. Eu tenho outras coisas que eu anotei aqui, enfim, que acho que são importantes, algumas coisas, mas acho que primeiro que eu já gastei os meus 15 minutos, segundo que eu acho que faz sentido dar tempo para as pessoas também poderem fazer suas questões e perguntarem. Acho que já falei 3 pontos os mais importantes. Obrigado, Raquel Vrona. Ela disse que ficaria a noite toda, mas tem outra reunião. Enfim, Yuri, muito obrigado por tuas colocações. Eu vou ser breve, para dar oportunidade também para que outras pessoas perguntem. São muito pertinentes as tuas ponderações. Eu começo, então, com esse conhecimento que não é balizado pelas fronteiras dos saberes, né? Então, hoje, ou seja, eu estou dentro de um instituto. Primeiro, é importante que a gente saiba quais são os tipos de conhecimento. Nós temos 4 grandes tipos de conhecimento: a arte, a filosofia, a ciência e a religião. Eu estou no instituto que tem os 3, arte, ciência e filosofia. Só não tem oficialmente a religião, apesar dela se fazer presente de outros modos transversais pela arte, ciência e a filosofia. E dentro desse instituto, eu não pertenço a nenhum curso. Eu sou um professor transversal. Então,
existe uma categoria chamada professor transversal, que perpassa todos os 11 cursos desse instituto. Então, nós somos 3 a 5 professores transversais, os professores trans. Eu gosto muito dessa terminologia. E é o professor Ica. Então, a nossa função é criar essa costura transversal entre as diferentes formas de conhecer. Então, nós temos pessoas que no seu curso conhecem discursivamente, outras conhecem intuitivamente, outras conhecem dedutivamente, outras conhecem tacitamente, outras conhecem poeticamente e assim por diante. Então, quando eu trabalho com o estudante de dança, ele tem um modo de conhecer. Quando eu trabalho com o estudante de publicidade, ele tem outro modo de conhecer. Do teatro, outro. Do cinema, outro. Da filosofia, outro. Então, é reconhecer essa pluralidade dos modos de conhecer. E aí eu já respondo a uma pergunta que foi feita no chat, eu olhei muito rapidamente, o que é ciência? Né? Então, ciência é um modo de conhecer. E esse modo de conhecer, ele tem diferentes formas, essas que eu acabei de dizer, intuitiva, dedutiva, poética. Então, a ciência poética é um modo de conhecer na poiesis, na fabricação do processo de conhecimento que se dá no nomadismo, na perambulação do pesquisador, da pesquisadora que passa pelo mundo e deixa o mundo passar por dentro dele. Você faz referência ao conceito de experiência. Esse conceito ele vem se atualizando também, na perspectiva centrada na pessoa, né? Não mais carregado de significação ou de sentido, mas uma experiência que se presentifica pelas afecções, pelos atravessamentos, pelas sensações, e não mais pela categoria semântica do significado. Então, essa experiência ela ganhou uma experiência, ela passou a ser um perímetro do externo. Então, é dessa relação que se dá pela pele, a pele que nos separa do mundo. Então, a dimensão do interno e do externo deixou de existir nesse trabalho dos últimos 10 anos. Não existe mais a experiência interior ou a experiência exterior. Ela é uma experiência de perímetros, perímetros que são separados por uma pele, por uma porosidade, que ao mesmo tempo é externa e é interna. Então, muito do meu trabalho se dá através da pele, do contato de peles, né, e da experienciação dos corpos, que são pele, corpos porosos, corpos encharcados. Então, muito disso me acompanha também nesses últimos 10 anos, que terminou transformando o conceito primeiro de experiência como categoria semântica. Bom, eu vou parar por aqui para abrir para colocações de quem desejar falar. Não sei se eu preciso olhar o chat primeiro. Cavalcante, o chat, na verdade, tem manifestações, agradecimentos, sensações a respeito do que foi falado, mas as perguntas mais diretas já foram contempladas. Então, quem se sentir à vontade de fazer pergunta, talvez possa ligar o seu microfone e apresentá-la diretamente, resumida. Vai lá, Beto. Pode falar. Oi, tá ouvindo? Sim, sim. Bom, boa noite. Eu queria agradecer ao professor Cavalcante o compartilhamento dessas bonitezas, né, como diria o Guimarães Rosa, e contribuir, vamos dizer assim, compartilhar aqui algo que eu escrevi, lendo Thaís Dorá, esse final de semana, né, no sábado pela manhã, e eu fui muito atravessada por esse livro. E eu acho que esse livro, de alguma maneira, ele é um exemplo, ou ele é como é que eu vou dizer, uma explicitação de toda a questão da ciência poética que o professor Cavalcante vem desenvolvendo há tantos anos. Então, eu gostaria de
de ler, é curtinho, tá certo? Ó, Thaís Dorá, Cavalcante Júnior, de mão dadas com Thaís Dorá, perfazem a Divina Comédia, assumindo assim o protagonismo de Virgílio e Dante, em sua travessia busca amor. Com água e barro, vão modelando e remodelando o inferno, o purgatório e o paraíso, onde o bordear dos vasos infinitos, pouco a pouco, vão construindo teias, fios e ligas, que nos permitem explorar o vasto vazio que nos rodeia, como a silenciosa aranha paciente de Walt Whitman, num trabalho de regresso e retorno de onde saímos, e nunca mais voltaremos o mesmo. O amor e suas infinitas moradas. Muito obrigado, Cavalcante. Obrigado a você, Berta, por se fazer leitora da Thaís Dorá. E para quem não está compreendendo por que Dante está aparecendo tanto no pós-fácil como na fala também da Berta, porque os capítulos são divididos em inferno, purgatório, paraíso e regresso. Boa noite. Boa noite, Matheus. Isso. Primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade do evento. Eu concordo muito com tudo que foi colocado, que escrever realmente é uma ciência. Quando a gente senta para escrever um poema, pelo menos eu, para escrever sobre um assunto, eu tento refletir sobre tudo aquilo que está passando na cabeça e pôr um papel. Isso é terapêutico, porque é uma forma de se pôr para fora algo que você está sentindo. E eu já vi muita gente falando realmente que escrever não é ciência, é diminuir essa arte que é escrever, que não é algo tão simples. Porque quando você tenta forçar alguém a escrever sobre algo, a pessoa não vai conseguir. É algo muito natural, na minha opinião. E quando você fala no fim dessa apresentação sobre a taxação de livros, eu também sou muito contra, porque querer acabar com livros impressos, aumentar o valor, é dificultar o acesso à cultura de muitas pessoas. Se pessoas que já têm dinheiro já ficam com dificuldade para comprar livros, a gente que está estudando ainda na faculdade, fica mais caro para adquirir os livros necessários. Para pessoas simples, eu fico imaginando quão difícil vai ser se isso for aceito, né? E eu fiquei bastante curioso para ler a sua obra, da Thaís Dorá, inclusive suas outras obras que foram mencionadas. Muito obrigado, Matheus, por teu compartilhamento, por teu interesse em conhecer o texto escrito. Eu queria comentar dizendo que, sim, a escrita, ela é uma ciência, e foi nessa ciência que eu fiz um doutoramento, né? Então, o meu doutoramento é em leitura e escrita. Então, a mim me foi certificado o título de doutor da ciência da leitura e da escrita. E não imaginem vocês que é tarefa pouca. Foi um doutorado muito difícil. É preciso dominar todas as teorias da leitura, da escrita e da linguagem. Para vocês terem uma ideia, o nosso exame de qualificação, ele consiste em uma prova escrita e nos é dada uma listagem com aproximadamente 200 livros, e desses 200 livros, a banca examinadora, composta por 5 professores, pede ao estudante que escreva aproximadamente 100 perguntas, entregue para a banca examinadora. Essa banca vai transformar essas 100 perguntas em um exame que precisa ser escrito durante 24 horas ininterruptas. Então, você sai com esse material, tem 24 horas para escrever,
devolver esse material por escrito e participar de uma arguição oral sobre tudo que você escreveu acerca do que existe sobre a ciência do ler, do escrever e do linguagear. Então, foi realmente um grande desafio. Muita gente se preocupa no doutoramento com a defesa de tese. Nesse programa, nós nos preocupamos com a qualificação, que é realmente a tarefa mais difícil. Então, a gente precisa atualizar a escrita e a leitura e a linguagem como ciência também. Existem poucos programas no mundo que formam para essas ciências, mas eles estão em plena atuação. Um deles é esse da Universidade de New Hampshire. Tem uma pergunta inscrita da Lisiane. Gostaria de falar, ela diz. Lisiane, por favor, ligue. Oi, gente, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, ouvir essas palavras belíssimas. E eu fiquei muito atravessada porque eu achei interessante, porque antes de ontem eu estava assistindo um canal curta. Eu acho que o nome do artista plástico é Jorge Maqui, alguma coisa assim, não sei se alguém sabe aqui pronunciar o nome dele, mas é um artista argentino, né, da arte contemporânea. E quando ele estava falando, eu fiquei impressionada com o estilo de arte dele. E quando você começou a falar sobre a sua forma de interagir com o mundo, com o saber, eu me lembrei muito dele antes de ontem, foi antes de ontem o programa, né? E eu estava querendo fazer um poema, assim, sobre o que eu vi, a experimentação que eu senti quando eu ouvi o Jorge Maqui, né? Porque ele estudou piano clássico no começo dos trabalhos dele e tudo, só que ele tinha dislexia, né? E não conseguia ler as notas musicais. Aí ele fez, né, depois de muitos anos e tudo, se sentia meio frustrado de não ter tido essa experimentação, essa vivência, por não conseguir ler as notas musicais. Então, ele fez não é nem uma escultura, como é que a gente chama, uma instalação, né? E aí colocou pregos numa partitura, como se fosse uma partitura, as notas musicais. Aí ele colocou pregos nessas partituras como notas musicais, para revelar, para colocar para fora, né, esse sentimento dele. Aí quando você estava falando sobre toda a sua trajetória, aí me veio um poema e eu que misturei as duas coisas. Aí eu queria colocar para você, agora nesse momento. O tempo está enferrujado nos objetos dessa casa. Desliza as mãos devagar, sujando os dedos nos móveis. Insiste em tocar. Um movimento ínfimo, a fim de parar o tempo. Por isso escrevo. E coloco pregos nas partituras, já que não sei ler as notas musicais. Obrigada. Parabéns. Muito obrigado, Lisiane. Lisiane, para quem não a conhece, é escritora, poeta, nascida aqui no Ceará, e com contribuição belíssima, né, no campo da poesia. Aqui acabamos de escutar mais uma dela, e os seus letramentos. Parabéns, Lisiane. Eu queria registrar que tem inscritos para falar. Terezinha está inscrita. O seu fã-clube da Escutatória Carmens também quer se manifestar. Mas tem uma pergunta por escrito do Ederson, que pergunta sobre técnicas para se tornar um grande escritor. Sobre o que acontece no dia a dia, sobre o que estamos pensando no momento, se isso é um bom início. E daí tem a palavra para quem está inscrito. Pronto, então antes de passar para a Terezinha, eu acredito que o Escutatória Carmens é o professor João Amaral, da UFC. Escutatória Carmens é um projeto que nós realizamos, e às vezes nós usamos uma das contas e aí elas aparecem aqui. Bom, Emerson, não existe regra, Ederson, desculpa, para se tornar um grande escritor. O que eu posso te dizer é repetir o que dizia a professora Jane Hansen, que assumiu
a coordenação do programa de doutorado depois do professor Donald Graves. Ela diz: não faça curso de escrita criativa. E o ato de escrever já é uma criação. Então, ela propõe que você se dedique a cursos sobre gêneros literários. Um curso de escrita de contos, curso de escrita de poemas, de crônicas, para que você compreenda quais são alguns recursos que podem ser utilizados no processo de criação. E você, como escritor, vai personalizar, vai criar o teu estilo de produzir contos, crônicas, poemas. E na ciência poética, para fugir das bordas rígidas, eu proponho as feituras. Então, a feitura é um gênero, é um modo de fazer que não se encaixa em poesia, nem conto, nem crônica, e assim por diante. Mateus, sobre os livros, sim, o Brasil é um dos países que tem o processo editorial mais caro no mundo. É caro produzir livros no Brasil, é caro comprar livros no Brasil, porque a tiragem dos nossos livros é pequena, os custos com impressão e papel são elevados, e estamos correndo o risco de termos esses custos ainda mais taxados, pelo menos em 12%, que é o que está sendo proposto. Então, isso seria o fim do mercado editorial no Brasil, ou a limitação do mercado editorial somente para quem pode adquirir livros muito caros. Nós temos livros pequenos de 120 páginas no Brasil que custam R$70. Né? Isso não existe em qualquer outro país. Tá? Então, é preciso a gente ter consciência sobre esse mercado. As editoras pequenas, como essa, Armazém da Cultura, que é uma editora independente, estão passando por sérias dificuldades, né, diante das macrocorporações que terminaram comprando as grandes editoras brasileiras. Vocês sabem, as editoras brasileiras foram compradas por corporações norte-americanas. Enfim, a gente precisa conhecer mais, mas seria uma outra discussão. Terezinha, a palavra é sua, depois eu acho que é o João Amaral. Boa noite, pessoal. Cavalcante dizer que os meninos da graduação, ele foi professor dos meninos, e eu gosto muito de dizer que eu fui professora do professor Cavalcante. Né? Então, eu vi esse menino crescendo, né? Hoje, né, depois a gente, a roda grande passa pela roda pequena, e depois ele foi meu professor. Né? Então, o que eu quero falar é da minha emoção ao ouvir sobre essa poesia que pode ser ciência. E contar para vocês uma experiência, o Yuri, o André foram meus colegas do doutorado, e houve uma pré-qualificação, e eu fiz toda a tese, mostrei para o Cavalcante, e ele disse, não tenho nada a dizer, a não ser que está lindo. E eu saí para Portugal felicíssima. Cheguei em Portugal, fiz uma apresentação, e aí eu me senti a própria Geni. 10 professores disseram, você está fazendo ciência, não é poesia, minha filha. Aqui não é o seu lugar, nem do seu orientador. Minha nossa. A vontade era de chorar, né? Mas eu fiquei bem séria, olhando para todo mundo, também eu não dizia nada, porque eu digo, tudo que eu disser vai ser contra mim. Fiquei calada, deram um intervalo, eu mandei uma mensagem para Cavalcante, eles querem que eu coloque quantitativo aqui, como é que a etnografia é quantitativa, e ficamos numa confusão, ele não abra mão da sua escrita. Eu digo, eita, difícil, viu? Na frente de todo mundo. Como é que eu não abro mão da minha escrita? E aí eu vi que eu não conseguia sair daquilo, eles dizendo que estavam com pena de mim, que eu não ia chegar ao final do doutorado. E na minha cabeça eu coloquei que eu chegaria, mesmo que eu tivesse que me prostituir e vestir a escrita deles. E assim eu fiz. Deu uma paralisada, fiquei triste, deixei para lá, mas depois eu retomei porque eu não queria perder, né? E vendo hoje o Cavalcante falando, nunca eu joguei fora
a minha tapeçaria, é porque eu apresentava, gente, sobre a inclusão das pessoas com deficiência, dizendo que era fios dourados, fios prateados, e não sei o quê. Era uma tapeçaria que eu inventei de colocar para aquele pessoal rígido de Portugal, né? E a minha tapeçaria está guardada. E ela vai ser publicada agora, Cavalcante, pela força que você me deu agora. Eu sempre pensei, esse ano eu ia publicar a que tem o quantitativo. Quando eu ouvi o Cavalcante, eu digo, não é ela que vai ser publicada, vai ser a outra. Aquela que é bela, que é uma tapeçaria. E eu te agradeço demais, de coração, Cavalcante, e a todos vocês, André, com esse sorriso lindo, Yuri, né? Quero já falar, viu, sobre esses portugueses. É possível, realmente, a gente ser sensível na escrita acadêmica, embora queiram cortar o nosso pescoço, mas é possível. Obrigada, gente. Muito obrigado, Terezinha. Te escutar sempre é um ato de rememorar a importância que você teve na minha formação. A professora Terezinha Joca, eu sempre repito, ela era, no currículo da psicologia, a disciplina dela era a primeira que nos apresentava a psicologia em si, o processo de escuta, o processo de acolhimento. Depois de anos dedicados à aprendizagem, memória, percepção, filosofia, sociologia, chegava finalmente a Terezinha com 2 disciplinas. Era um ano com a Terezinha Joca. E foi lá que ela me apresentou a psicologia que me encantou, que era a psicologia da escuta, a psicoterapia, a possibilidade de escutar, de compreender o outro. E eu sou muito grato a ela, e depois tive a oportunidade de contribuir com a formação dela como mestra, como doutora. Essa experiência da Terezinha em Portugal me marcou profundamente, né, pela rigidez. A gente sempre fala sobre a ciência brasileira, a nossa ciência é muito avançada, a nossa ciência brasileira ela é muito criativa, diante das centenas de anos da ciência portuguesa. E como a Ruth Berrar precisou colocar, né, em stand-by tudo que ela queria fazer, você agora está conseguindo também resgatar o seu livro, aquilo que você guardou, que não foi possível, como ela foi impedida de fazer. A segunda parte do livro dela é O Pão que o Diabo Amassou. Ela escreve sobre tudo que ela experienciou, o assédio moral, tudo que ela precisou ceder para conseguir se tornar doutora. Depois que ela se tornou doutora, agora eu vou contar toda a história do massacre que eu vivi. Né? Então, passados esses anos, você está tendo a possibilidade de voltar para a sua tecelagem e publicar essa tecelagem. Né? E como um bom gato escaldado, eu estou tendo agora a oportunidade de orientar a Berta Ponte, também em Portugal, em um doutoramento. Mas, para não passar pela mesma experiência, nós firmamos um contrato por escrito com a universidade que me autoriza a orientar com toda a liberdade poética, e a universidade vai aceitar a orientação porque está no contrato assinado. Então, essa é a experiência. Obrigado, Terezinha. João Amaral, é você ou é Carla que querem falar? Eu sempre fico em dúvida quando alguém entra com a escutatória. Um dos dois, Carla ou João Amaral? Pode ligar o microfone. Ok, sempre fico na dúvida. Não. Primeiro dizer que a minha alegria de estar aqui presente, a minha alegria de participar com o Cavalcante, de permanentemente beber dessa água, né, que permanentemente, né, toca profundamente, né, a pessoa, né. Dizer que, primeiro, que o livro foi um livro assim, que me marcou profundamente, né, você vê quase que realmente, né, naquela realidade, a dor profunda, né, todos os passos de uma dor, mas não só a dor, mas também a superação, o retorno, o remodelamento, o retorno à sua própria história, né? Então, um livro assim que
me marcou profundamente, né? A outra coisa, na medida que ia falando, eu estou vendo, né, quer dizer, isso aqui é muito bom, é um novo olhar, tá? Um olhar que realmente eu não via, tá? Que é o olhar que eu sempre coloquei a ciência, e eu vim de uma área biomédica, eu acho que esse é um viés da minha formação, em que existia um olhar muito técnico, muito, eu diria, em que você tem que ter uma comprovação, que você tem que ter todo um processo de repetição, que aquilo ali. Ou seja, na medida que você vai com esse novo olhar, você começa a ver que a ciência ela não é somente isso, que ela se amplia o seu olhar para o lado humano, para o lado criativo, né, para o lado, eu diria, poético também, né? Então, eu estou migrando gratuitamente para esse lado também poético, né? Eu adoro fazer haikai, eu acho que penso, já estou fazendo, entendeu? Uma coisa que nasce, que cria, né? E muitas vezes aquilo que eu estava pensando, que não é só você escrever aquilo ali, que você escreve, reescreve, escreve, quer dizer, é um processo que você vai construindo, que não é de imediato. Você escrever é de imediato, muitas vezes isso, mas você encontrar aquela forma ideal é de imediato. E remonta muito a sua história, né? Remonta muito isso que foi colocado aí, né? Do eu, do interno, também do externo. Então, eu estou realmente encantado, tá certo? Não só, né, com você, mas com as pessoas que estão aqui presentes, tá certo? Por permitir, né, esse novo olhar. Era isso que eu gostaria realmente de colocar aqui, tá? Então, obrigado, então, tá? João Amaral, a reciprocidade é a mesma. João Amaral foi o professor que escreveu as orelhas do livro, Thaís Dorá, né? Como eu falei, é professor da Faculdade de Medicina, e é um poeta, e tem se afirmado cada vez mais como poeta. Eu fico feliz de vê-lo se afirmando como poeta, e de levar a poesia para a sua prática da medicina, né, e flexibilizar e ampliar, né, as formas de conhecer com a qual todos nós somos dotados, mas nem sempre praticamos. Então, a ciência poética não é uma invenção de algo que não existia, é o resgate de uma das potências que é inerente ao ser humano e nós não a utilizamos. Tem sido interessante trabalhar no Instituto Cultura e Arte, porque muitas das minhas colegas, uma das disciplinas que ensina é metodologia de pesquisa em ciência e filosofia. E duas delas, até agora, que vinham de uma formação mais rígida, foram fazer curso de escrita literária, depois de alguns semestres dando aulas com a ciência poética, permeando os nossos saberes, elas viram que elas também poderiam desenvolver outros modos de conhecer. Então, fico feliz de que esses modos de conhecimento que estão disponíveis possam ser praticados por nós, os humanos. Eu acho que é você, né, André, que queria falar? Vamos dar as palavras aqui para as pessoas que estão se inscrevendo, não é? Alguém queria fazer uma colocação mais objetiva? As pessoas estão comentando agora das paixões delas pelas Terezinha, a Nayara também compartilhou a experiência dela na mesma universidade, a rigidez cultura acadêmica portuguesa. Conceição está falando das alegrias de poder reencontrar, falar. O Matheus está pedindo as indicações do livro. Matheus, o link desse ciclo de encontros tem uma bibliografia quase completa dos livros que estão indicados com, inclusive, as diferentes editoras, os anos, fica na parte final dos informes. Tem lá com mais detalhes. André, eu queria só comentar uma postagem de uma colega muito querida, também da UFC, a professora Verônica Castelo Branco. Verônica Castelo Branco é uma engenheira, professora doutora da graduação, no mestrado e doutorado em engenharia, e ela fala sobre esse modo arcaico de fazer a universidade, que ele é muito pequeno para a tua grandeza, Cavalcante.
Verônica, esse modo arcaico, como eu falei durante a apresentação, ele foi o modo arcaico que me levou à orfandade, me levou a perder um pai, né, pelo arcaísmo dessa universidade. Então, todo esse meu movimento de transformação dessa universidade é um movimento de superação dessa dor, né, do arcaico que matou um pai tão querido, um homem tão criativo, tão inovador, né, que trouxe para o Ceará a matemática moderna, né, e ele foi morto pelas pessoas mais próximas que viviam dentro de casa. Ele era uma pessoa que acolhia, a casa era aberta 7 dias na semana, e aqueles mais próximos foram seus traidores. Então, o arcaísmo da universidade é essa vaidade egóica e massacra as relações humanas dentro desse contexto que precisa ser saudável, que precisa ser belo, que precisa ser transformador. Então, o que você fala de que eu vejo boniteza no mundo é o meu esforço de transformação dessa universidade. Quando eu falo universidade com o U maiúsculo, as universidades, em um espaço bonito de existir, porque as vaidades estão matando os colegas, estão matando as nossas próprias vidas. Temos aqui também a participação da querida Márcia Machado, foi pró-reitora durante um longo tempo na UFC. Ela disse que é inspirador ouvir. Ocupemos nosso espaço para fazer diferente. Exatamente, né? Nós precisamos criar esses espaços para fazer uma universidade diferente. Obrigado, Verônica, pelos teus comentários. Verônica é uma das pessoas que tem feito também revoluções dentro da universidade. Ela tem um perfil no Instagram que é Dormi Aluna, Acordei Professora, que é onde ela compartilha as experiências dela como uma pessoa que não fez formação docente para ser professora, ela foi formada para ser engenheira. E um dia era aluna, no outro dia já era professora de engenharia. Então, ela tem inquietado também positivamente a nossa universidade. Quem mais? Acho que por enquanto só. Maria Helena Loyola está falando do legado do teu pai, que foi inspirador. Sim, Maria Helena, grande fonte de inspiração. Hoje eu passei em frente à casa onde foi criado o Instituto de Matemática do Ceará, né? Fica vizinho ao Liceu do Ceará, ali na praça, pelas escadas, né? Para aquele homem que saía das suas aulas do liceu para o Instituto de Matemática do Ceará para trazer um modo atualizado e moderno de ensinar essa matemática, criou, sem nunca ter visto um computador na sua vida, os 2 primeiros cursos de computação do Ceará. Ele dizia que os computadores iriam revolucionar, e olha aqui nós nos conectando com diversas cidades e países através dos computadores. Ele nunca viu um computador na vida dele, mas ele criou a ideia dos cursos e a grade, o fluxograma de formação da ciência da computação no Ceará. Então, era essa pessoa vidente. Ele era, acho que é dele que eu trago essa potência do vislumbrar possibilidades ainda inexistentes. Porque essa foi a vida dele, um menino pobre que sai do interior do Ceará, com 15 anos de idade, com dinheiro no bolso para se sustentar durante um mês, que o pai era contra a saída dos filhos, todos deveriam trabalhar na agricultura e na fazenda, né? E ele, não, eu quero ir além, eu quero estudar. E vem para o Ceará, para a cidade de Fortaleza, desculpa, com dinheiro de apenas um mês, e no outro mês já está empregado como assistente de professor no Colégio Brasil, hoje Colégio 7 de Setembro. E desde os 16 anos começou a dar aula até o último dia da sua vida. Ele dizia, só vou me aposentar quando eu morrer. Ele deu aula até sexta-feira à noite, no sábado de manhã ele morreu. Tem aqui uma última pergunta, talvez, para encaminhar, do Matheus. Ele está perguntando sobre os autores que te influenciaram na juventude.
Muitos. Principalmente Jorge Amado, né? E tem sido um resgate meu nesse momento. Estou me dedicando à obra do Jorge Amado para a continuação da obra de Thaís Dorá. Thaís Dorá vai ser uma série, né, de livros e, por algum motivo que eu não sei explicar, Thaís Dorá me chegou como sendo uma nativa da Bahia, nascida no Arraial da Ajuda. É uma cidade que realmente existe, na região de Porto Seguro, né? E a mãe da Thaís Dorá trabalhava na Biblioteca do Céu, que é uma biblioteca que também existe no Arraial da Ajuda. Então, eu estou revisitando toda a obra agora do Jorge Amado, do primeiro exemplar, O País do Carnaval, até seu último romance, para dar continuidade à saga com Thaís Dorá. Então, ele foi um dos autores que muito me influenciou. E meu pai me presenteou com uma coleção de capa branca com letras douradas do Jorge Amado, que foi um grande presente da minha adolescência. Yuri, tu quer fazer alguma observação final? Algum comentário? Já são 9 e... exatamente, que eu estou olhando essa questão das horas. Eu acho que, pelas horas, acho que a gente deveria encerrar. Talvez fazer só o comunicado de novo, quem não viu, ou quem não estava no começo, de que essa é uma série de 5, né, mais 5 palestras, debates, e que vai ter no mesmo horário, na próxima segunda, uma outra, né, a segunda palestra, no caso vai ser com o André Feitosa, e debatendo com Cavalcante. Então, você não está alternando. Eu não sei se tu tem de cabeça, André, o tema, assim? Zonas limítrofes da pessoa na arte contemporânea é o próximo tema. Vai se discutir arte, ancestralidade, paisagens longínquas. O terceiro vai ser autenticidade em movimentos políticos de direita, pauta urgente. O quarto encontro é suicídio e psique sequestrada, já em celebração ao Setembro Amarelo. O quinto é sobre natureza e regime climático, antropoceno, todas as discussões que estão circulando aí nos últimos 20 anos, mas com as questões da peste se tornaram também primeiro plano. E o último é sobre tendência formativa e autismo cosmológico. Autismo cosmológico é um conceito de um antropólogo chamado Eduardo Kohn. Sempre segundas-feiras, a partir das 19 horas, no horário do Brasil, se as tecnologias todas favorecerem. Eu queria agradecer e fazer alguns encaminhamentos que vocês podem, se forem encontrando outras perguntas ao longo das semanas, mandar para o e-mail, que nós encaminharemos. Eu imagino que não seja difícil chegar lá 30 mensagens e produzir respostas. Se nós fôssemos 350, seria de uma outra complexidade. Mas há uma expectativa de que a gente possa também, entre uma semana e outra, construir algum tipo de relação no pensamento, algum tipo de mediação de encontro apesar da distância, não é? A distância, ela atrapalha alguns processos, mas também essas ferramentas todas tecnológicas novas criaram uma outra circunstância de aproximação. Eu diria que uma circunstância quase filogenética, nova. A espécie vai ter que se adaptar aqui com outro mecanismo de presença. Então fica também essa ideia como uma proposta de exercício e de elaboração, que é nutrir esses conteúdos ao longo das semanas. Não é 6 semanas de processo, não é pouco tempo.
foi pensado também como eventos gratuitos, exatamente para que pudesse ser extensível a diferentes grupos e interesses. A gente falou da questão das publicações caras, não é? Os livros são caros, os impressos são caros, a circulação da cultura, o capital simbólico é caro, o capitalismo está aí triunfante para impor a versão dele de mundo, e ao mesmo tempo a gente está tentando criar contranarrativas e outras experiências de circulação de conhecimento. Não é a primeira vez, não vai ser a última vez, já fazem muitos anos que essas iniciativas meio extemporâneas, abruptas, elas surgem, e além de ser só uma circulação de conhecimento, elas também vão produzindo outros mecanismos de interação, conhecimento entre pessoas, circulações de ideias, contatos de e-mail. No final das contas, isso é uma estratégia de construir comunidade, não é? Desde sempre há um pretexto na universidade medieval de que ela se estabelece enquanto comunidade. Por causa da epidemia, por exemplo, a Universidade Velha de Coimbra, por causa da vigilância sanitária, foi fechada, e eu achei muito curioso que um grupo dos professores mais velhos, os catedráticos, sobretudo, os professores já reformados, aposentados no Brasil, eles fizeram um tipo de pronunciamento em série muito bonito, e é paradoxal isso, porque ao mesmo tempo que eu estou concordando com o relato da Nayara e da Terezinha e da minha própria pele sobre essa coisa arcaica da ciência europeia e ciência portuguesa, é ao mesmo tempo, na Universidade de Coimbra, nos seus 700 anos, nos 800 de Bolonha, que os professores mais velhos se levantaram para dizer o seguinte: vocês devem ter em Prisma que a universidade não é um espaço de erudição e de troca de informações pela virtualidade e pela tecnologia. Isso pode significar dar curso, isso pode ser compartilhamento de bibliografia, isso pode ser supervisão de alunos, mas a universidade não é isso. Os velhos professores. O Agamben, o grande dos vivos e velhos, foi exatamente questionado por um jornal francês, e dizendo, mas professor, qual é a consequência disso tudo para a universidade? E aí ele disse, a universidade sempre foi uma comunidade de pessoas. As pessoas precisam se encontrar, elas precisam ter o espaço da lanchonete. Eu estou vendo aqui o nome da Ana Luísa, estou pensando na minha experiência das mesas e do banco da universidade, eu estou pensando na memória do Ayrton Queiroz, que era o chanceler da minha universidade, e aquilo que era entendido como a inutilidade da Fundação Edson Queiroz torrar dinheiro em jardins, fontes e espaços públicos de convivência. Por quê? Havia uma certa narrativa objetificante, capitalista, de que a universidade acontecia na sala de aula. E agora que o espaço da sala de aula foi virtualizado, nesse momento foi necessário os professores velhos lembrarem de que para a universidade existir é preciso haver convivência, espaços não programáticos, espaço de circulação, de elaboração de outras poéticas, de outras mediações do sensível, do encontro do corpo. E como é que isso pode acontecer quando tudo está disciplinado em horário de começo e fim, numa plataforma Zoom, onde você entra para cumprir uma finalidade, recebe um input e vai embora? Isso não é universidade. É muito curioso esse paradoxo. E é o que o Agamben tem sinalizado, de que há um risco concreto, histórico, de que a universidade desapareça nessa chave que vai ser agora girada, onde parece que o espaço do conhecimento ele é meramente um espaço de instrução, aquisição diretiva de conteúdos. Então, alguém entra, alguém transfere, alguém se despede, deixa o programa de aquisição de competências, você lê a bibliografia,
manda os seus documentos, um algoritmo nas universidades paulistas já lê os documentos submetidos, avalia e pontua e dizem que isso é um espaço formativo. Pode ser um espaço de instrumentalização e pode ser um espaço de profissionalização. Eu não estou colocando em xeque que você não tem como ser profissionalizado por EAD, mas não tem como ser universalizado. Não tem como haver a experiência da universidade com essa coisa contingente e meio desesperada das trocas múltiplas entre salas de virtualidade. Enfim, a gente pode discutir isso de muitas outras maneiras em outros encontros, mas é um fato de que nós estamos vivendo numa certa transição de conhecimento, e agora, não só na materialidade do conhecimento, na fronteira do conhecimento, na maneira de produzir narrativas a respeito do que é verdadeiro e falso, mas também na própria estruturação desse conhecimento. Para vocês que tenham alguma relação com a arte contemporânea, isso aqui parece ser um movimento tão violento quanto, em um certo momento ali dos anos 60 e 70, se entendeu que o campo da arte era muito maior do que as linguagens que à época estavam estabelecidas. A pintura, a escultura, os diferentes ofícios da dança, do corpo e do teatro. E hoje se passou a criar as próprias linguagens de arte. Será que esse conhecimento que vai ser gestado a partir desse ano, não é? Os anos 20 do século 21, esse vai ser um conhecimento que vai favorecer mais multiplicidade, maior abertura, maior integração, complexidade, maior sofisticação conceitual, maior capacidade afetiva, maior pluralidade linguística, semânticas, de vocabulário, ou no final das contas, isso que até a gente está, sabe, meio que celebrando. A gente está podendo se encontrar remotamente, no final vai ser um alçapão cognitivo. Eu estou falando isso tudo porque essas questões são as questões de frente da organização desse debate. Se de alguma maneira as humanidades não tivessem sendo atingidas, nós não precisaríamos criar um circuito intempestivo de discussão de humanidades. Não sei a experiência que vocês têm tido na virtualidade, nas plataformas de mídia social, mas pouco tem se pensado, não é? Todo mundo meio que aderiu a esse ambiente de contingência e simplesmente se rendeu a ele. É de fato esse ambiente, essas tecnologias que vão permitir criar uma outra experiência comum de humano e de humanidade no século XXI? Sim, não sei responder, mas sei que nós devemos emprestar uma parte do nosso corpo para se perguntar sobre isso. Será que é possível ficar pior do que já era essa experiência tão traumática e violenta da universidade? Várias perguntas para ficar em aberto. Acho que esses são temas que a gente pode desenvolver, né, nos próximos 5 encontros. Certamente eles vão aparecer novamente. E reforço, então, o convite para que vocês possam retornar às segundas-feiras, às 19 horas, para as próximas temáticas. Vai ser muito bom ouvir o Yuri Salles, ouvir o André Feitosa, e também, mais à frente, eu estarei fazendo a palestra sobre o suicídio. Então, acho que é o momento de nos despedirmos. Então, quero agradecer imensamente a cada um de vocês que se fez aqui presente. Eu postei aí no chat o e-mail. Se vocês tiverem outras perguntas, podem enviar, tá? E agradecer ao André Feitosa pela iniciativa de coordenar o ciclo de debates. Agradecer ao Yuri Salles pela coordenação do ciclo de debates. O André faz isso, quem não sabe, de Coimbra, Portugal, onde ele está residindo, e Yuri Salles de Fortaleza, no Ceará, e que essas conexões possam ser fortalecidas e essa rede de afetos continuar sendo nutrida
com cada um de vocês que se fez presente pela primeira vez, outros que eu reencontrei, como, por exemplo, a Ana Luísa, que eu não vejo há muito tempo. E eu respondo a tua pergunta, Ana Luísa, dizendo que foi preciso aprender a fazer feituras e feitiços. Tá? Foi uma necessidade. Bom, gente, boa noite e até a próxima segunda. Boa noite, até a próxima segunda. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.